Olá! Na videoaula de hoje, vamos ver como criar uma constraint do tipo check em banco de dados SQL Server usando a ferramenta Management Studio. Aqui, com a ferramenta conectada em uma instância SQL Server com o perfil de administração ou que você esteja então conectado com um usuário que tenha permissão de DDL. Indo na pasta Database, vamos verificar o banco em que você precisa fazer a conexão para criar a constraint check, entre outros objetos. Neste caso, vamos usar o database de exemplo aula QI. Em Tables, vamos verificar as tabelas que temos dentro deste database. Vamos pegar aqui, vamos explorar um pouco as colunas dessas duas tabelas para analisar onde criar uma constraint check. E percebemos que eu poderia criar uma constraint check já na primeira tabela de nome TB faixa comissão na coluna FL situação. E o mesmo poderia ser feito na FL situação da tabela vendedor. Vamos fazer, a princípio, somente na tabela TB faixa comissão. Aqui, vamos abrir uma nova janela, uma nova query, um botão New Query aqui em cima, clicando sobre o banco database para garantir que a gente está abrindo uma seção no banco correto. Pois bem, agora vamos então para a criação da constraint do tipo check. Essa constraint ela visa garantir que um determinado valor não seja inserido naquela coluna, ou seja, ela restringe os valores que aceita-se naquela coluna. Portanto, vamos fazer um alter table, tabela TB faixa comissão, alterar esta tabela, add constraint, vamos adicionar uma constraint, dando nome para a constraint, ou seja, uma CK de check, um número 1, uma sequencial, caso eu tenha 1, 2, 3 ou mais constraints do tipo check nesta tabela, tabela TB faixa comissão. E eu gosto, depois de dar o prefixo, caso CK1, o nome da tabela, TB faixa comissão. Pois bem, definido o nome da constraint, vamos definir o tipo dessa constraint que estamos adicionando, é uma constraint do tipo check. Então, alter table, TB faixa comissão, add constraint, o nome da constraint, pode ser um nome qualquer que você queira dar dentro do padrão que você trabalha, check. Então, o que nós vamos checar? Eu tenho que abrir um parênteses agora para definir em qual coluna vai ser o check. É na coluna FL situação. E o que vai ser analisado? Então eu vou dar um in para estabelecer um conjunto de valores em que a coluna FL situação é permitida. Então abro um parênteses para o in e vamos colocar aqui, lembrando é do tipo char, do tipo char1, então eu tenho que ficar atento ao tipo do dado daquela coluna. Nesse caso eu vou permitir um S maiúsculo e um N em maiúsculo, significando S de sim, N de não, ou seja, um flag de situação. Aquele registro, qual é a situação? Está ativo? Sim ou não? Fechei parênteses do meu conjunto in e vou fechar parênteses da coluna FL situação. E veja que, à medida que eu vou colocando aqui para o lado, a ferramenta vai me sinalizando se o parênteses é aberto ou fechado pelas cores, como vocês podem ver aqui. Finalizou, vamos para a linha de baixo, dar um comando Go, selecionar o comando e clicar em Execute ou F5 para executar. Feito, comando executado com sucesso, criamos uma constraint para restringir valores na coluna. Vamos dar um F5 na tabela, ou melhor, clicar com a direita na tabela TB faixa comissão e refresh para atualizar. Aqui nós podemos perceber que em constraints temos agora uma nova constraint que é
do tipo check, uma CK1 que eu defini de nome, junto com onde tinha ali uma constraint default, né, de uma outra coluna ou da mesma coluna, não importa, vão estar todas as constraints aqui. Então essa é a forma de você criar uma constraint. Observa que nas colunas você não sabe se ela tem uma constraint ou não, por isso que você tem que avaliar nessa pasta, explorando aqui a pasta constraints. Lembrando que você não tem índice associado ao criar uma constraint do tipo check, tá? Então ele não cria um índice automaticamente. Se você entender que precisa de um índice nessa coluna, aí você cria, senão não há necessidade. Isso depende do negócio, depende do tamanho de sua tabela, entre outros fatores. Se você tiver uma dúvida ou se quiser fazer qualquer comentário a respeito deste vídeo, faça aí embaixo e entraremos em contato posteriormente. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.